Olá, começa agora ao vivo a primeira edição do Câmara Notícia de hoje. Vamos conferir os destaques. Paralisação de caminhoneiros afeta abastecimento da Ceasa Campinas, gera filas e falta de combustíveis em postos da cidade. Câmara aprova Dia da Comunidade Venezuelana. Vereadores conhecem estrutura de Viracopos. E tem ainda os destaques do esporte. A gente abre essa edição com o resultado da 30ª reunião ordinária realizada ontem à noite aqui na Câmara de Campinas. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo do ex-vereador Gustavo Peta, que concede o título de cidadão campineiro a Fernando Vaz Pupo. Também de Peta foi aprovado o projeto que concede o diploma de mérito jurídico a Tagino Alves dos Santos. Aprovado em turno único o projeto do ex-vereador Gustavo Peta, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Glória Elisa Bearzotti Pires von Büttner. Aprovado ainda o projeto que concede a medalha Dorcelina de Oliveira Folador a Gessilda Silva Modesto. Também em turno único foi aprovado o projeto de autoria do ex-vereador Gustavo Peta, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Sérgio Antônio da Silva Leite. Ainda de Peta foi aprovado o projeto de decreto legislativo que concede o diploma de mérito Herbert de Souza Betinho a Pedro Silva. Outro projeto de Peta que foi aprovado é o que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Carlos Eduardo Silva. E por fim foi aprovado em turno único o projeto de lei do vereador Campos Filho, que institui no calendário oficial do município de Campinas o Dia da Comunidade Venezuelana. E o protesto de caminhoneiros que acontece em todo o país por conta da alta no preço dos combustíveis já tem reflexos aqui em Campinas. A Ceasa já deixou de comercializar cerca de 15 mil toneladas de produtos desde a última segunda-feira, um prejuízo de 25 milhões de reais. E desde a tarde de ontem, a frota de ônibus que atende o transporte público na cidade foi reduzida em 40%. O motivo é a falta de combustíveis, que também já afeta os consumidores que encontram postos fechados ou com muita fila. A repórter Mirna Abreu tem mais informações. Evancini, amanhã em Campinas foi assim, filas enormes de quem tentava ainda abastecer. Ou então, muitos postos da cidade já vazios, porque o combustível acabou ainda na noite desta quarta-feira. A INDEC já anunciou um plano de redução de 40% na frota de veículos do transporte público. A medida, segundo a empresa, é reduzir o risco de paralisação do transporte público coletivo por falta de diesel. A EMTU, empresa de transportes metropolitanos, também anunciou que orientou as concessionárias e as permissionárias do transporte intermunicipal a priorizar a operação nos horários de pico ou mesmo nas linhas onde há maior número de passageiros transportados. E nesta quarta-feira, na Câmara Municipal, alguns vereadores falaram sobre a paralisação dos caminhoneiros. Mas no fundo dessa questão, na verdade, o que nós temos é uma política que ela tem uma série de desdobramentos, que é uma guinada, uma mudança na política da gestão da Petrobras, a maior empresa desse país, né? E especialmente na gestão dos preços dos combustíveis. Quero aqui também ser solidário ao protesto do vereador Pedro Torinho, porque realmente foi e está sendo um grande erro do governo atrelar o preço do combustível ao mercado internacional. Realmente um grande erro, e nós não suportamos pagar R$ 4,07, R$ 4,12, até R$ 4,15 o litro da gasolina. Nós temos hoje a gasolina mais cara e o óleo diesel mais caro do mundo. Não é possível, senhores vereadores, que se pague até R$ 4,90 num litro de gasolina, como tem demonstrado a mídia brasileira. Nós estamos vivendo num país sem comando, não temos comando. E a rodovia Zeferino Vaz também tem paralisação de caminhoneiros nesta manhã. Segundo a polícia rodoviária, nenhum caminhão entra ou sai da Replan em Paulínia. Apesar disso, não há paralisação no fluxo na rodovia devido
que essa manifestação está sendo feita no acostamento da pista. E aqui pela manhã continua então a fila de quem tenta abastecer, lembrando que nesse posto exclusivamente está R$ 4,19 o valor da gasolina. Mas nossa equipe encontrou postos na cidade que já vendem o combustível a R$ 4,50. Mirna Abreu, de Campinas. E segundo o Recap, 70% dos postos de combustíveis de Campinas já estão com falta de produtos e a previsão é que até às 3 da tarde todo o combustível acabe. O aeroporto de Viracopos nos enviou uma nota pela manhã, no fim da manhã, sobre a situação dos voos em relação à paralisação. Segundo a assessoria de imprensa, a situação de abastecimento em Viracopos está normal, porque nesta madrugada houve o abastecimento como acontece diariamente. O estoque continua o mesmo e garante mais 2 dias de funcionamento e de abastecimento, que acontece diariamente. E vamos voltar às notícias da Câmara, mas ainda falando de Viracopos, é que ontem vereadores da Comissão de Relações Internacionais realizaram uma visita técnica ao aeroporto para conhecer a estrutura e a logística dos serviços. Esta quinta-feira em Campinas foi assim, filas enormes para abastecer com o que ainda tinha nas bombas. Essa é a principal consequência da paralisação dos motoristas de caminhões que começou na última segunda-feira, a falta de combustíveis. Somente gasolina e diesel. Neste posto, que fica próximo à rodovia, dava para ver que os carros estavam parados até a pista na tentativa de conseguir encher o tanque. Complicado, né? A situação do país em que vivemos. Passamos em vários postos, totalmente todos já sem combustível. A fila aqui na rodovia, perigoso, acidente para estar acontecendo ali. E estamos numa guarda que chegou, 40 minutos na fila. Certo, e agora vai encher o tanque até essa crise passar? Encher o tanque, os outros veículos também da empresa e se acabar, como que fica a situação, né? Agora eu fiquei pouco tempo porque eu consegui uma saidinha, porque eu sabia que aqui a fila é por bomba, né? Então eu estou há 15 minutos só. Meu marido chegou do trabalho, era por volta de 00:30, foi abastecer lá em Hortolândia, onde a gente mora. O primeiro posto não tinha combustível, o segundo 5,60 gasolina. Ele colocou 8 litros e hoje eu estou na fila faz 1 hora para poder abastecer. Estou perdendo minha hora de almoço inteira. Certo. Mas enfim conseguiu encher o tanque. Graças a Deus, porque eu tenho neném pequeno e mal tem ônibus onde a gente mora. Então não dá para ficar sem. E a perspectiva do setor é que muita gente vai ficar sem combustível mesmo. Hoje, com certeza, nós vamos fechar o dia com todos os postos secos. Esperamos que rapidamente se tomem as decisões que precisam ser tomadas, faça uma negociação, conclua a negociação e encerre esse movimento, porque o efeito vai ser em cascata agora, vai parar de ter alimentos, medicamentos, a polícia vai estar sem combustíveis, isso daí vai ter efeitos muito ruins para a sociedade como um todo. Para fiscalizar denúncias de abusos de preços, o Procon Campinas ampliou a fiscalização. Os fiscais do Procon estão nas ruas já a partir de hoje de manhã, inclusive, para identificar e fazer, de fato, uma checagem daquele combustível que já estava nas bombas com o preço antigo e se de fato não há uma situação de se prevalecer da situação, obviamente, em alguns casos até de forma desleal com o consumidor e então, se for o caso, punir rigorosamente essas práticas abusivas no mercado de consumo. Esse consumidor deve sim se munir, pedir a nota fiscal desse abastecimento e registrar uma denúncia nos canais de atendimento do Procon, inclusive pelos aplicativos, pela internet ou pelo telefone 151. E se não há fila é porque o combustível já acabou e os impactos do desabastecimento podem chegar à mesa do consumidor. Na Ceasa Campinas, 15 mil toneladas de hortifruti grangeiros deixaram de ser comercializados nesses dias, pois há muita perda de carga por conta da paralisação dos caminhoneiros. Alguns alimentos já estão em falta para distribuição ao mercado. Especialmente aqueles que têm um raio de distância de produtivo e deslocamento superior a 70 quilômetros nesse momento. Destacando-se aí uma batata a título meramente exemplificativo, hoje nós esgotamos 100% do estoque que havia. A partir de amanhã nós não teremos abastecimento desse produto. O mamão, que é um outro produto que tem giro calculado na média de 48 horas, também totalmente comprometido. E as bananas. Isso não significa que faltará alimento na rede supermercadista e varejista ainda, mas a partir de domingo nós corremos o risco
de grande parte desses produtos não serem encontrados. Com isso, o reflexo vai direto para o bolso do consumidor. Uma variação na ordem de 30%, com alguns produtos triplicando de valor, mas aí já numa estatística nacional de outros mercados. É importante que a população, especificamente os consumidores, mantenham, óbvio, a calma e que registrem de fato aquilo que entender como desleal, como abusivo, para que o PROCON possa atuar na sua esfera de competência. E como nós vimos no resultado da pauta apresentado no início do jornal, foi aprovado o projeto de lei que institui o Dia da Comunidade Venezuelana. O projeto é de autoria do vereador Campos Filho e institui todo dia 5 de julho como Dia da Comunidade Venezuelana. Para nós isso aí é emblemático porque mostra o acolhimento que a cidade de Campinas vem dando aos venezuelanos. E eu falava com ele agora há pouco, Hermínio, os haitianos também. Então mostra o calor humano da cidade de Campinas. O dia 5 de julho é o dia em que a Venezuela se tornou independente do domínio espanhol em 1811. Para o músico José Jesus Cortiz, é uma honra para toda a comunidade venezuelana na cidade. Esse projeto que foi aprovado hoje, eu agradeço por Venezuela, como representante de los derechos de los venezolanos en Campinas, porque dá um jeito de importância internacional al Día de Independencia de Venezuela, que es el 5 de julio. Entonces ahora podemos celebrar aquí en Campinas el Día de Independencia de Venezuela. Y sería muy importante también convidar a los brasileños para que entiendan cómo es el sistema venezolano, comida, todo lo que eso implica, ¿no? Pero el día 5 de julio es importante para nosotros porque es el Día de la Independencia, cuando nosotros nos liberamos del yugo español en Venezuela. E a Comissão de Representação da Feira HIP entregou ontem o relatório que dá uma solução para o conflito existente entre os expositores da feira e a Prefeitura. Expositores e administração divergem em relação aos termos do Decreto 19.613 de 2017, que regulamentou a forma de ocupação e comercialização de produtos na Praça Imprensa Fluminense. A comissão, que é formada por vários vereadores, tem como presidente Luiz Henrique Cirilo, que é o autor do pedido de abertura da CR, e como relator, o parlamentar Luiz Carlos Rossini. Nós vimos uma inquietação de alguns expositores, descontentes com o decreto municipal, e o objetivo nosso foi tentar fazer essa intermediação do Poder Público Legislativo junto ao Poder Executivo, representando a população de Campinas. Nós discutimos ponto a ponto para entender a razão da mudança, a objeção apresentada pelos expositores. No relatório, a comissão sugere várias modificações nos termos do decreto. Entre os itens estão a identificação do expositor, o horário para a estrutura da montagem das barracas, o tempo de ausência do expositor e a possibilidade de concessão de isenção de taxa por condição socioeconômica. Nós começamos a ponto tentar fazer com que houvesse uma adequação da necessidade dos expositores junto à municipalidade. Ao final, apresentamos um relatório apontando algumas alterações que nós entendemos ser necessárias para melhorar a organização da feira do Centro de Convivência, chamada Feira HIP, atender aquilo que os expositores consideram prioritários. Antes de entregar o relatório, a CR fez diversas reuniões com vários representantes dos expositores da Feira HIP, bem como articulou encontros com integrantes das demais diversas áreas da Prefeitura para se chegar a um acordo de bom senso em relação à normatização do espaço público. Vários pontos foram alterados. É claro que você não consegue de forma unânime resolver tudo, mas eu acho que num percentual teve uma alteração significativa que com certeza trará mudanças aos expositores, fará com que a Prefeitura possa se adequar a uma realidade deles. O relatório vai ser encaminhado para o secretário de Cultura e a gente espera que ele possa ser incorporado numa alteração do decreto. E várias brincadeiras estão sendo realizadas pela Fundação FEAC durante a Semana do Brincar. A data tem como objetivo proporcionar experiências lúdicas às crianças. Um pedaço de madeira, barro ou uma caneca. Itens simples que podem se transformar em brinquedos nas mãos dos pequenos.
Deixar as crianças estimularem a criatividade e reviverem brincadeiras do passado é um dos objetivos da Semana do Brincar. O objetivo maior, inserido no contexto da Semana do Brincar, é oferecer às crianças possibilidades de reinventar o mundo, recriar a realidade, através de atividades das mais diversas. Tem uma série de atividades elaboradas com a finalidade de trazer justamente essa história lúdica da criança construindo a sua realidade, sentindo-se pertencente a algo maior, a sua subjetividade, criando uma história através do brincar, dos brinquedos. Estimular as brincadeiras entre as crianças ajuda no desenvolvimento delas. As experiências da primeira infância vão contribuir para a formação delas enquanto cidadãs. E aqui está a base. Se ela sente que o mundo é bom, se ela tateia que pode transformar as coisas, que ela e o corpo dela pode se movimentar e sentir, então claro que ela vai ser uma pessoa lá na frente que vai ter autonomia, sabe, que vai ter consciência, vai ter pensamento, vai ter cidadania, porque ela vai ver que ela construiu junto, ela recebeu e ela também deu. O brincar possibilita toda uma socialização diferenciada. As crianças puderam participar de várias atividades e a diversão foi garantida. Muito legal, porque nós brinca, nós se diverte. Nós lembra da brincadeira dos passados. A gente relembrar brincadeiras antigas. Esta semana também permite que pais e filhos possam brincar juntos. A interação entre eles ajuda a melhorar a relação afetiva e a conscientizar os pais da importância do brincar. Estabelecer esse vínculo, são vínculos mais saudáveis, mais afetuosos, que a criança precisa construir isso agora. É na infância que ela constrói esses laços com os adultos de referência, seja pai, seja mãe, seja avô, avó. Então, quem está com a criança no dia a dia precisa estar presente e ela vai cada vez mais se sentindo confiança para que ela possa se desenvolver melhor. É o que Mirielle percebe cada vez que brinca com a filha Maria Alice. Ela pede e eu vejo que a nossa relação mãe-filha ganha mais força, mais confiança também. Eu estar junto com ela, eu participar do que ela já sabe, do que ela aprendeu. Então eu vejo que é importante sim essa relação minha com ela nas brincadeiras dela. A Semana do Brincar é comemorada mundialmente, mas a partir deste ano a data entrou para o calendário oficial de Campinas depois de a Câmara Municipal aprovar um projeto de lei do vereador Jorge da Farmácia. Apesar disso, a Fundação FEAC realiza as atividades desde 2015 e no sábado as ações serão abertas a toda a população. Nós, enquanto Fundação FEAC, então a gente encerra essas ações no sábado com um grande evento lá na Praça do Jardim Flamboyant, o evento chama-se Urbanizarte. Então é um evento que vão ter muitos parceiros promovendo e é para a comunidade, não está dentro de uma instituição. São várias instituições que estão compondo este momento tão importante de resgate. Então vai ter brincadeira para criança e para adulto também. A Ponte Preta anunciou mais um reforço internacional para o restante da Série B. É o atacante Yaya Banhoro, nascido em Burkina Faso, no noroeste da África. O jogador de 22 anos chegou ao Moisés Lucarelli há 2 semanas e estava em período de testes desde então. Além dele, a Ponte Preta também tem no elenco outro africano, o atacante Aaron, natural de Benin. E o Veracruz Campinas intensifica os treinos para a terceira partida da final da Liga de Basquete Feminino. O equilíbrio tem sido a tônica da série. Depois de empatar a série decisiva da final da Liga de Basquete Feminino na última terça-feira, o Veracruz Campinas se prepara agora para mais 2 batalhas diante do Sampaio Corrêa, dessa vez em São Luís, no Maranhão. A próxima partida é no domingo, às 3 da tarde, e a ideia do técnico Antônio Carlos Vendramini é devolver a derrota sofrida em casa no primeiro jogo da decisão. Para isso, vai precisar aprimorar a presença no garrafão, uma das dificuldades encontradas por causa da forte defesa da equipe maranhense. Essa edição fica por aqui, a gente se vê na segunda edição às 5 da tarde.